É comum ouvir hipnotizadores em palestras de hipnose falar que a hipnose é desde o começo do mundo, que ela existe desde o começo do mundo. Mas eu vou dizer uma coisa. Para as pessoas que pretendem utilizar a hipnose na sua terapia, precisa conhecer um pouco mais sobre essa história. Essa história precisa ficar um pouco mais clara, inclusive para você poder entender qual a relação que a hipnose tem com as mais variadas formas de terapia. Então, vamos pensar. Desde o começo do mundo, sempre existiu e sempre aconteceu de algumas pessoas procurarem produzir fenômenos psicológicos para ajudar nos tratamentos de saúde. Isso sempre aconteceu. Também sempre aconteceu de existir pessoas, mesmo na antiguidade, eu até coloquei Egito, Índia, Roma Antiga, sempre existiu pessoas que buscavam uma maneira de induzir esse estado especial de consciência. Também sempre existiu pessoas com mais facilidades, que hoje a gente pode chamar de sonambúlicos, né? Pessoas com mais facilidade para o transe. Então isso é só do humano, isso aconteceu sim. Mas vamos pensar num detalhe. Ainda não era hipnose. E compreendendo isso, vamos seguir essa linha histórica bem de uma maneira simplificada. Não vai dar tempo de falar sobre todas, mas depois nós podemos passar bibliografias para as pessoas que querem se interessar, para aqueles terapeutas que se interessam e se aprofundar mais nessa questão. Desde o... Aqui, ó. No século XVI, vocês já vão encontrar o Paracelso. O Paracelso ele foi muito importante nessa história que eu começo a contar, porque quem se interessou por Paracelso foi o Mesmer. O Mesmer se interessou pelo Paracelso, pelos conhecimentos dele. Você vê que o Mesmer ele está bem à frente, né? Mas ele estuda o Paracelso por causa da questão do magnetismo, né? O Paracelso, ele era um filósofo e ele era um alquimista. E ele já acreditava, ele já lidava com esse assunto do magnetismo, né? Aí nessa história, dando prosseguimento, a gente começa a entrar em destaque o Mesmer, que ficou conhecido pelo mesmerismo, magnetismo, ele que deu esse impulso, né? Ele que trouxe esse assunto, vamos dizer assim, que ele é um dos mais importantes, que trouxe esse assunto para ser falado pela ciência, né? É claro que tudo dentro da época dele, né? Nem se compara à ciência de hoje, mas ele traz ao conhecimento, né? O mesmo ele era médico, né? Então ele, através dessa matéria que ele desenvolve, desse conhecimento do magnetismo, do mesmerismo, ele se torna um personagem muito importante. Então, continuando essa linha de magnetizadores, a partir do Mesmer, surgem vários magnetizadores. Esse aqui, em que a gente pode, que ele tem um destaque pelo seu trabalho com sonambulismo, né? Outros magnetizadores que também você vai ver no decorrer da história são muitos, mas eu estou dando apenas alguns exemplos, claro, né? Mas vocês vão perceber que esse magnetismo, a história no magnetismo, ela vai dando origem a muitas formas de terapia. O magnetismo, esse estudo, essa busca pelos estados alterados, modificados de consciência, ela vai gerando, criando várias formas de terapia, muitas que não chegaram nem ao nosso conhecimento e que até hoje
ainda dá origem a novos modelos de tratamento, principalmente nas psicoterapias. Essa história ela vai se ramificando, ela não é tão reta assim, né? Mas é interessante que eu peguei a linha do magnetismo para mostrar que esse magnetismo ele vem como uma linha e dele vai saindo algumas ramificações. Então você percebe que quando chega aqui nesse magnetizador, que é o Barão de Poté, olha só, quem aparece aqui nesse momento na parte do magnetismo, nessa época do magnetismo aqui, na época desse barão? Olha só, Allan Kardec. Vocês percebem que já sai uma linha aí. Então, começa a aparecer estudos que vão ampliando esse conhecimento, né? Essa aula aqui, o objetivo dela não é entrar em questões religiosas, mas como o magnetismo ele vai abrindo espaço e outros pensadores, pessoas geniais como Allan Kardec, vão dando corpo à sua teoria a partir desse conhecimento do magnetismo. É claro que depois vão somando mais conhecimentos, tem o lado pessoal desses homens desses estudiosos, desses sábios, mas percebendo que vai surgindo as ramificações, né? Aí a gente chega aqui num outro magnetizador, o Stein. Você vai ver que ele já fala do assunto da anestesia, né? Do emprego da anestesia hipnótica, né? Isso, estou falando de um trabalho muito anterior da ciência que a gente tem hoje, tá? Então hoje se tem coisas muito mais modernas, a psicologia, a medicina avançou muito. Então, só para entender que existe uma linha, tá? E como nós vamos chegar na hipnose, essa linha ela vai se espalhando, como eu estou repetindo. Aí chega mais adiante, o tempo vai passando, chega onde? La Fontaine. Outro magnetizador. Aí o que acontece nessa época? Né? La Fontaine ele fazia apresentações públicas, né? Ele apresentava o trabalho dele com apresentações públicas, mas ele era bem conceituado, claro, era um magnetizador bem conceituado, bem admirado. E o que aconteceu? Foi uma pessoa na época, falando de uma maneira bem simples, tá? Para não ficar repetindo o texto. Foi designada para ir lá descobrir o que ele fazia, de uma certa forma até para desmascará-lo, né? Existem várias versões dessa história, mas era mais ou menos isso. Ir lá para ver o que ele fazia, o que esse magnetizador fazia, e desmascará-lo. E quem que foi essa pessoa que foi até lá fazer esse trabalho? Né? Foi o James Braid. Ele foi lá para ver o que o La Fontaine fazia. Só que chegando lá, ele se deu conta que ele ficou impressionado com o que acontecia. Ele ficou impressionado com o que ele fazia. E ele começa a trazer esse conhecimento para a ciência. Ele começa a trazer as coisas que ele observou para o campo da ciência. E uma das coisas que se destaca aqui no James, quando ele traz para ele isso que ele percebeu, foi a fixação do olhar, que é o que a maioria das pessoas conhece em hipnose. Aquela fixação do olhar, de você começar o transe porque você está observando, fixando, né, o olhar, e esse é o começo de uma indução hipnótica. Uma coisa interessante nesse momento é que a hipnose
eu não coloco a hipnose como alguma coisa que explica tudo isso aqui. Eu acho que é até um certo exagero. A hipnose, ela não explica tudo, mas ela tem uma importância muito grande, porque aqui se começa a conhecer os alicerces fisiológicos para poder colocar uma pessoa em transe. Então, aqui nesse momento, você começa a ter contato com a maneira que se coloca uma pessoa. Você tira essa. Não é que você tira, você começa a considerar que existem algumas coisas que são possíveis de observar e possíveis de repetir e que levam uma pessoa ao transe. E se vocês gostaram desse vídeo, eu vou pedir para vocês dar o joinha e se inscrever nesse canal para que as aulas continuem sendo postadas. Muito obrigado.